Oi, gente! A paz do Senhor! Boa tarde, bom dia, boa noite. Tô aqui para agradecer vocês, né? Pelas orações, pelas intercessões, né? Tô esses dias aí sem mandar o devocional, né? Porque as crianças ficaram bem doentinhas, mas tô muito grata ao Senhor. Eu fiz um vídeo contando um pouco do meu testemunho e eu louvo a Deus por vidas estar sendo alcançadas através do testemunho que aconteceu, que Deus permitiu, através também das minhas escolhas, mas também através da permissão do Senhor que eu vivesse para amadurecer, para aprender. E eu já quero agradecer, gente, porque eu fiquei muito grata ao Senhor. Quantas pessoas foram alcançadas ouvindo um pouco do meu testemunho, né, sobre o meu casamento junto com o pastor Wellington. E eu tô muito grata ao Senhor por isso. Então eu continuo pedindo para que você pede para as pessoas se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar o vídeo, para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo meu testemunho, né, que eu passei, e pelos devocionais, que são a palavra de Deus entoada no coração de cada um de vocês. Hoje eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouco sobre após a restituição do meu casamento, como nós começamos a se envolver com as coisas do Senhor. E eu vou contar um pouco para você, né? Talvez você esteja passando por esta situação, talvez você tá vivendo uma nova restituição e não tá conseguindo lidar com as adversidades. E eu quero contar um pouco para você como Deus agiu na minha vida e na vida do pastor Wellington. Vamos lá para mais um testemunho, para a glória do nome de Deus? Vamos lá? Bom, quero lembrar a vocês, né, que eu e o pastor Wellington passamos por um casamento, por um relacionamento muito conturbado, onde houve adultério, né? Só que eu decidi perdoar também as falhas dele, e ele também como me perdoou pelas minhas falhas. Isso não é vergonhoso dizer, porque tudo isso foi aprendizagem, amadurecimento, e isso pode ajudar algumas pessoas também. E para que vocês vejam que quando olham para nós hoje com uma vida espiritual mais próximo de Deus, um encontro real com o Senhor, para ver de onde Deus nos tirou. Que Deus ele trabalha, que Deus ele transforma, que Deus ele liberta. E eu já quero deixar bem claro que o meu casamento foi restituído pela vontade de Deus e também porque eu e o pastor Wellington decidimos mudar, os dois, né? Então cada caso é um caso. Eu disse o meu testemunho que eu passei, mas na sua vida pode ser diferente ou pode ser igual. E é como eu digo nos comentários que eu tenho respondido, sempre peça que a vontade de Deus prevaleça sobre a tua vida. Voltando um pouco, né, da minha história para vocês relembrar, né, eu perdoei uma traição do pastor Wellington. Nós passamos por todas as dificuldades que foi contado no vídeo anterior. Se você quiser, você pode procurar lá no meu canal do YouTube, que está lá o testemunho do meu casamento. E quando a gente voltamos, nós tivemos muitos embates, né? De desconfiança, de será se realmente ele não vai fazer de novo. Eu me fechei para o pastor Wellington, eu fiquei
fechada, então eu não conseguia retribuir tudo aquilo que ele fazia para mim, porque eu já se encontrava cansada de tanto que eu busquei por este relacionamento e agora eu não conseguia retribuir mais por estar frustrada, desanimada. Então o pastor Wellington, ele teve que se posicionar, né? Porque eu fui desanimando na fé e ele foi se fortalecendo em Deus. E aí o jogo virou. Eu não voltei para o mundo, eu não quis voltar, baladas, festas, nem pensava em se separar dele, mas fiquei neutra, tipo, vou viver por viver, tô junto com ele por causa dos meus filhos, né? E nesse tempo que eu fiquei assim, o pastor Wellington, ele mandava flores no meu trabalho, ele escrevia cartas, ele me dava presentes. Eu chegava em casa, ele fazia aquela melhor janta e eu, fechada, dizia: presente não vai me curar. Janta, eu jantava fora para não comer aquilo que ele estava fazendo. Mas quando o Wellington se posicionou, ele ficou mais junto da minha mãe. Minha mãe, para quem não sabe, a pastora Fátima, ela é a pastora presidente do nosso ministério, né? E a minha mãe, ela tinha o costume de fazer pontos de pregações aqui no nosso bairro, em Londrina Vista Bela. Então, o pastor Wellington, ele decidiu grudar em pessoas que ia levar ele para mais perto de Deus. E quem ele viu nesse momento que poderia ajudar, depois daquele casal abençoado que eu disse para vocês, que foi crucial no nosso testemunho e vasos na mão de Deus para nos ajudar a vencer essas dificuldades do casamento, foi quando ele decidiu se aproximar da minha mãe. E ele tinha muita dificuldade de se aproximar da minha mãe, porque todos sabem que sogra se intromete na vida, sogra quer saber de tudo. E minha mãe é essa mãe bem preservativa, então ele sempre dizia: ai, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Mas Deus fez uma viravolta tão grande na vida do meu esposo que ele conseguiu se aproximar perto da minha mãe. E minha mãe é uma mulher de Deus, é uma mulher que em todas as áreas ela diz: Deus é a solução, Deus é o remédio, Deus é o caminho. Então ele foi crescendo ao lado dela e espiritualmente vendo que não tinha caminho melhor para o nosso relacionamento estar se não fosse diante de Deus. Quando nós começamos a vencer este processo, quando nós começamos a viver novamente uma história juntos, eu e o pastor Wellington, com todas as dificuldades, ele começou a fazer as campanhas num condomínio aqui junto com a pastora Fátima, e ele ia muito. E nessa época, assim que nós vencemos essas dificuldades da infidelidade, né? O pastor Wellington começou a ir junto com a pastora Fátima nesses pontos de pregação que ela tinha aqui no Vista Bela. Então ele ia junto, dirigia culto, ajudava ela, orava, intercedia, repreendia o inimigo sobre a vida das pessoas, aconselhava. E eu engravidei do Natan. Quando a gente estava no casamento, que houve aquela turbulência que eu já contei para vocês, eu só tinha a minha filha Emily, que hoje tem 15 anos, e o meu filho Samuel, que hoje tem 13 anos. Mas eu, nessa época de uma restituição, eu engravidei do Natan. Começou um processo muito difícil, né, sobre a minha vida, porque eu engravidei do Natan, queria muito, pedi muito para o Senhor. O Natan não foi uma criança inesperada, o Natan foi uma criança muito desejada, né? E só que a gente estava começando uma vida ministerial junto. Já tínhamos, Deus já tinha curado algumas feridas de se reaproximar. Por isso até mesmo que eu engravidei do Natan. Mas quando ele começou a seguir a minha mãe, né?
vai pro culto aqui, vai pro culto ali, vai pro culto aqui. Eu sempre dizia para ele, olha, eu conheço a minha mãe. E para minha mãe tudo é Deus, 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 Deus. E eu cresci com a minha mãe fazendo culto em todos os lugares. Qualquer lugar que ela achava, ela falava, vamos cultuar a Deus, vamos cultuar a Deus. E eu dizia para ele, eu não quero ter a vida que a minha mãe tem. Não, não quero. Então, por favor, não me traga violão para casa, não me traga guitarra, não me traga microfone. Eu não quero ter a mesma vida que a minha mãe tem, porque eu via que a minha mãe era 24 horas pelo povo. Minha mãe tava ali, tava aqui, tava ali. Ela não tinha tempo para dormir, para levantar, era expulsando demônio, era isso, era aquilo outro. Era uma loucura. Então eu não queria ter a mesma vida que a minha mãe tinha. Eu não quero ser pastora, eu não quero, nunca imaginei. E até hoje assim eu falo, Senhor, por que eu? Tem tanta gente melhores para ser, mas como diz, né, o Senhor nos escolheu, né? E eu dizia para ele, olha, não quero. Tá, então você quer ir nos cultos com a minha mãe, vai, mas não me traz nada para dentro de casa. E eu sempre tive um sonho, porque eu desde os meus 15 anos eu trabalhava fazendo escova, cabelo, e eu fiz um curso de cabeleireira, então meu sonho era abrir um salão de cabeleireiro na garagem da minha casa. Então, eu queria muito fazer da garagem da minha casa algo profissional. Só que o pastor Wellington estava muito envolvido com a minha mãe. E isso é até muito bom, quero te dar um conselho. No dia que você estiver passando por alguns processos, que você precisa de aconselhamentos, direcionamentos, se junte com pessoas que te levam para mais próximo de Deus. Quando ele estava junto com a minha mãe, não sei o que aconteceu lá no condomínio onde ela estava fazendo esses cultos, pontos de cultos toda semana, e ela teve que parar com os cultos. E no outro dia ele apareceu com guitarra, violão, caixa de som e deixou lá em casa. E eu disse para ele, olha, eu disse para você, minha mãe é doida. Minha mãe, onde tem, ela vai achar culto. Logo, logo ela vai querer fazer culto aqui em casa. Eu não quero culto em casa. Só que ele disse, não, é porque fechou lá e a gente trouxe pra cá pra guardar. E eu disse, eu conheço a minha mãe, eu não quero uma vida ministerial, lidar com gente, com almas. Eu sei quanto minha mãe passou por isso, eu não quero. E a gente começou um debate, uma guerra, e Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu vou contar um pouco para você no próximo tópico o como que Deus trabalhou para mim aceitar a chamada, porque ali Deus tinha um propósito, mas eu não queria aceitar. Vamos pro próximo tópico? Então, gente, esse tópico de eu aceitar a chamada foi muito difícil, porque a minha mãe começou a trazer as coisas para dentro de casa, do ponto de culto, e eu dizia pro Elton, olha, eu não vou aceitar culto aqui em casa, eu não quero. E ele dizia, olha, é sua mãe que mandou trazer. E aí chegamos um dia, minha mãe foi na minha casa, e ela disse assim, nós vamos fazer culto aqui na sua casa. Eu disse, mãe, na minha casa não, já falei que eu não quero. Não, tem almas nesse lugar que Deus quer resgatar. E eu disse, que seja outro, menos na minha casa, né? E ela dizia, olha, não, vai ser aqui. E eu disse mais grossa, porque eu sempre fui a filha que, né, mais desobedeceu, né? E aí eu levantei a voz e falei, na minha casa não vai haver culto na minha casa. Irmãos e irmãs, sem brincadeira, a minha mãe colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, inimigo das nossas almas, que tá entrando na mente da cabeça da minha filha para impedir
a obra que Deus tem nesse lugar, eu te repreendo agora. Vai ter culto aqui sim, e almas vai ser alcançadas. Eu fiquei tão brava. E eu disse, não é inimigo não, é eu que não quero. E ela disse, você está repreendida então, porque nesse lugar haverá resgate de vidas. Entenda isso aqui, irmãos, foi uma loucura. Uma loucura, porque aí eu disse para ela, olha, não vou aceitar. E o Hélio, ele tomou para si o que a minha mãe disse, porque ele estava unido com ela num propósito de alcançar almas. E ele se uniu com ela e disse, tamo junto, sogra, o que a senhora decidir, tá decidido. E começaram a fazer as campanhas na minha casa. Irmãos, era na cozinha da minha casa era bem pequena, né? A gente tinha casas daqui de Londrina que foi dado pela Coab num valor bem simbólico para pagar, então as casas não eram grandes, então não começou na minha cozinha, ela colocou as cadeiras naquele lugar e foi ponhando cadeira e ela convidava o povo na rua e dizia, o culto vai ser ali na casa da minha filha, e eu com aquela cara tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aquelas crianças estavam dentro da minha casa mexendo nas minhas coisas e eu ficava, meu Jesus, Senhor. E todo culto que acabava era aquele brigueiro. Eu falava, mãe, a senhora não pode fazer isso na minha casa. E ela dizia assim, você é do Senhor desde o meu ventre. E a sua casa também é do Senhor. Não adianta você fugir, aceita o que Deus tem. E meu esposo, ele trabalhava na Iticom naquela época, uma empresa daqui de Londrina que paga muito bem de construção. Tinha cartão nos melhores lugares que a gente podia gastar e eu sempre, Senhor, posso gastar? Oh, Jesus, glória a Deus. E Deus começou a trabalhar na minha vida, tirando tudo aquilo que era favorável para mim. Ele começou a dizer assim, eu preciso que você aceite o meu chamado. Se você não aceitar o meu chamado, eu vou começar a te repreender para que você entenda que eu vou agir. E eu falei, Senhor, eu não quero culto na minha casa, eu não quero essa vida para mim, Senhor, para os meus filhos. Eu sei o tanto que minha mãe sofreu por amor ao Senhor e não é fácil se entregar, eu não quero, e eu relutava. E quando eu relutava, Deus começou a tirar tudo aquilo que era favorável para mim. Meu esposo foi mandado embora do seu melhor trabalho. Eu trabalhava como atendente de cabeleireira a domicílio, então eu tinha o meu dinheiro. E até mesmo quando eu ia atender, eu não ligava se era dia de culto, se era dia de nada. Eu falava, eu vou atender, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E às vezes eu chegava, tinha culto, eu chegava com a minha bolsinha assim, eu passava no meio do culto. Tipo, quem tá cuidando é ele, minha mãe, eu não tenho nada a ver com isso. E Deus começou a espremer. Eu não dava valor naquilo que Deus estava colocando nas minhas mãos e na mão do meu esposo. Eu não queria dar valor. E até que um dia Deus começou a espremer, Ele começou a tirar tudo que era bom de mim. Meu esposo ganhava bem, então você podia comprar o que você queria, gastava bem em mercado, se faltava uma fralda, uma roupa, tinha do bom e do melhor para as crianças. E meu esposo perdeu o emprego e ele chegou em mim e disse, olha, eu vou receber um acerto e eu quero saber se você quer fazer algo com esse valor ou se eu posso tomar a decisão do que eu quero fazer ou não. E eu disse, não, eu quero fazer a minha sala, eu quero pôr uma televisão na sala, eu quero uma sala linda, quero fazer meu salão de cabeleireiro na garagem, porque aí eu consigo atender em casa em vez de atender a domicílio. E quando eu comecei falando isso pra ele, ele ficou olhando assim, tipo, tem certeza que é isso que você quer? E aí eu me senti assim, nossa, eu tô querendo tudo com o dinheiro dele e nem perguntei pra ele o que ele quer fazer também. E na hora me deu assim, olha, eu queria fazer isso, como eu disse pra vocês, mas faz o que o seu coração mandar. Quando eu disse pra ele, faz aquilo que o seu coração mandar, a minha intenção é, ele vai fazer o que eu quero, ele vai querer me agradar. Mas, irmão, foi totalmente diferente.
Quando eu disse isso, ele falou, então tá bom. O que eu decidi, tá decidido. Minha intenção era que semana que vem ia chegar a televisão, ia chegar material para poder mexer lá em cima, mas para fazer o salão de cabeleireiro, eu queria me dar um dinheiro e dizer, compra isso, compra aquilo. Quando foi na segunda-feira, ele disse assim, olha, o caminhão do depósito vai chegar e eu decidi, eu vou fazer a igreja lá em cima. Aí eu falei, hã? Igreja? Ele falou, sim. E eu disse, amém. Só que dentro de mim, eu queria morder outra vez. Senhor. E enquanto isso não acontecia, enquanto mexia com a construção, os cultos já estavam sendo na minha cozinha. E eu disse para ele, poxa, não dá mais para fazer campanha aqui em casa. A cozinha é pequena. Ele falou assim, pode ficar tranquila. Sim, a sua mãe já vai tomar uma providência para isso, eu disse. Quando foi no outro dia, meu padrasto chegou 6 horas da manhã e dizendo, olha, sua mãe mandou quebrar a parede do teu quarto porque ela vai deixar o quarto e cozinha junto para poder fazer os cultos aqui, porque não cabia de gente mais na cozinha. Eu disse, que a minha mãe falou? Vai quebrar aqui até a igreja lá na frente ficar pronta. E eu falei, que igreja? E ali, irmãos, Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a me moldar. Via gente ali dentro da minha casa, embriagada, possessas de coisas malignas. E eu ficava olhando assim, minha mãe expulsando de um, meu esposo de um lado. E eu, sangue de Jesus tem poder, eu não quero isso pra minha vida. E criticava o meu esposo, dizia, vai lá, irmãozinho, vai lá, crentinho, vai lá, você é isso, você é aquilo, para ver se ele parava, mas quanto mais eu falava, mais ele se envolvia. E eu disse, Senhor, e as coisas começaram a espremer, porque ele foi mandado embora, não tinha mais, e só o atendimento a domicílio não era suficiente. E eu dizia para ele, você pegou tudo que você tinha e fez a igreja. E agora, o que vai ser de nós? E ele dizia, aceita o seu chamado. E eu dizia, que chamado? Como que Deus faz isso? Isso aqui é minha casa, eu quero a minha casa. E ele dizia, você não vê o que Deus fez na nossa vida? Você não vê o que o Senhor tem operado na nossa vida? Então, isso é gratidão. E eu dizia, o que ele fez na nossa vida? Eu não consegui enxergar. Eu só queria pensar em mim. Eu só queria pensar no que era favorável para mim. E Deus espremia. Até mesmo a gestação do Natan foi algo que eu orei tanto pedindo para o Senhor para que eu gerasse. E eu tive um mioma, é outra história para contar. Eu tive um mioma no ovário que os médicos disseram, nós vamos operar e vamos tirar o teu útero, porque você não pode mais gerar. Porque esse mioma, conforme vai crescendo, o seu filho também vai crescendo. Então não tem como gerar. E eu fiz 21 dias na mata, orando, pedindo para o Senhor, porque Deus já havia curado a questão do casamento. E Deus deu o Natan e falou, poxa, o Natan não era nem para você gerar, não era nem para a gente estar aqui, olha o que Deus fez. E eu não consegui enxergar, porque muitas vezes a gente somos cheios de nós e não enxergamos a chamada que Deus tem nas nossas vidas. E Deus quer usar nós na simplicidade. Olha, foi surreal o que Deus fez. Porque a gente começou a fazer os cultos lá na área de casa, vinha muita gente. Nós morávamos no fundo da igreja e a igreja na frente, bem simples, era só uma garagem, não tinha nem teto, eram panos que nós jogamos em cima. E Deus começou a operar, Deus começou a fazer. E eu teimando, várias vezes discutia com o Hélito lá embaixo e ele subia arrastado e eu dizia, eu não vou pra igreja, eu não aguento mais, eu não suporto mais.
não quero minha vida exposta, eu não quero viver essa vida, eu sou muito reservada, eu não quero ter que dar satisfação para ninguém. Então, e ele dizia, aceita o seu chamado, aceita a chamada que Deus tem na nossa vida. O ponto de culto começou a crescer, crescer, crescer. E um dia a gente foi viajar, porque a gente tirou para nós que todas as vezes que todo ano a gente tira um descanso entre a família, entre a casa para poder descansar. E nesse dia eu já estava cansada, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria, né? Minha mãe ia lá e expulsava demônio e a casa ficava sobrecarregada, várias retaliações. Eu dizia, Senhor, oh meu Deus. E aí, lá em Santa Catarina que a gente viajou, tinha uma pedra e eu subi em cima dessa pedra e eu disse, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Pai? Senhor, eu não sei para que o Senhor me chamou, Pai. O que o Senhor quer de mim? Porque, Senhor, eu não quero isso para mim, eu não quero essa chamada. E aí Deus falou fortemente dentro do meu coração, dizendo, me dá o seu Isaac. E eu disse, Senhor, qual dos meus filhos tu queres, Pai? E ele disse, nenhum dos teus filhos. Eu quero a sua profissão. Porque eu almejava tanto abrir um salão, eu almejava tanto ter aquilo, que eu dizia, poxa, se não fosse a igreja, se não fosse esse ponto de culto, talvez seria o meu sonho sendo realizado. E eu estava idolatrando aquilo dentro de mim, esquecendo das maravilhas que Deus fez no meu casamento, da cura que Ele fez para mim poder gerar um Natan. E eu disse, minha profissão, ele sim. Porque seus filhos você nem cuida, você deixa eles para ir trabalhar, não abre mão de nada, não vai pro culto por causa da sua profissão. E eu disse, a minha profissão, e ele disse, me dá ela para mim. E eu disse, naquele momento, na emoção de sentir Deus, de sentir algo sobrenatural dentro de mim, eu disse, pode pegar, Senhor, pois a partir de hoje eu viverei a chamada que o Senhor tem. Quando eu voltei das férias de Santa Catarina, eu coloquei nos meus status, nas minhas redes sociais, dizendo, olha, a partir de hoje, eu não atendo mais. Então, muitas clientes falaram, meu Deus, com quem você ser atendida? Não faz isso. Eu disse, eu preciso obedecer à voz de Deus. E aí, onde eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor. E eu vou falar um pouquinho dessa intimidade no próximo vídeo que Deus fez na minha vida. Como que foi sobrenatural o que Deus fez. E eu vou contar um pouquinho a mais do que Deus fez no próximo vídeo para vocês sobre a minha vida ministerial, porque vai ficar muito grande o vídeo. Algumas pessoas falaram, nossa, 1 hora é muito tempo para ouvir. Então eu vou contar um pouquinho mais para vocês no próximo vídeo, tá? Como que começou a minha vida íntima com o Senhor, depois que eu entreguei tudo aquilo que eu idolatrava e que me impedia de ficar mais próximo de Deus, tá? Assim que for mandando aí os vídeos, compartilha, porque às vezes alguém precisa ouvir isso, às vezes tem alguém passando pelo mesmo processo, pela mesma dificuldade. Então, às vezes você pode compartilhar com alguém que esteja passando pela mesma situação e não sabe lidar. E na verdade é apenas um testemunho do que Deus fez na minha vida e eu creio que pode ajudar alguém, né? Eu espero que possa ajudar alguém, trazendo uma injeção de ânimo, trazendo um direcionamento. Às vezes a pessoa tem dúvida do que fazer. Não tô dizendo que vai acontecer na sua vida como aconteceu na minha, mas eu acredito que o mesmo Deus que operou na minha vida também vai operar na sua. Próximo vídeo eu mando pra vocês, tá?
E aí eu vou contar um pouco como foi, como a obra começou a crescer, como que Deus começou a operar sobre a minha casa, sobre a minha vida ministerialmente. Amém?